Eu já ouvi aqui hoje, na oração, na música, nos testemunhos, por tudo que eu ouvi pelo YouTube, eu fui muito tocado, estava falando com o Efraim, por aquele testemunho da Márcia. Que mulher de coragem. Pela palestra do Alex. Interessante que eu tive a mesma visão do pastor Abraão. Eu completaria aquela palestra maravilhosa dizendo: acredite em quem te chamou e acredite no seu chamado. Porque com o chamado vem o recurso e o milagre, né? Mas não é isso que Deus colocou no nosso coração, é só porque eu fui muito abençoado com o congresso aí, com essas palavras, com essa música maravilhosa que foi cantada hoje. Que bênção. Eu sempre falo que é um prazer muito grande estar aqui na MPC, porque muita gente aqui não conhece minha história, mas eu sou coronel da Polícia Militar de Minas Gerais, da Reserva. Eu tive a oportunidade de ser secretário estadual de Defesa Civil, executivo. Tive a oportunidade de ser Defesa Civil de Belo Horizonte. Tive a oportunidade de ser secretário nacional de Defesa Civil, cuidar dos desastres do Brasil durante 4 anos no governo Bolsonaro, mas também tive a oportunidade de ser 3 anos da Rotan, aqui em Belo Horizonte, comandar a Companhia de Missões Especiais, comandar a unidade de Betim, que era, na época, a Baixada Fluminense de Minas Gerais. Tive a oportunidade de comandar a região de Curvelo, no centro de Minas. Então, Deus me deu uma experiência muito grande profissional e me levou em 22 países. Eu tive um privilégio muito grande, sou um homem muito abençoado. Mas a origem dessa bênção, eu tenho que honrar aqui algumas pessoas, né? E eu queria honrar primeiro a minha mãe, 89 anos, dona Débora, que mulher extraordinária, né? Me ensinou Bíblia todos os dias. Mas a MPC, gente, tem um lugar especial no meu coração. Aliás, antes eu quero homenagear também a Igreja Metodista Central de Belo Horizonte. Aqui eu tenho 3 amigos, Efraim, Carlos Augusto e Arimateia, que estão aqui, que foi uma bênção na minha vida também. Mas a MPC era julho e janeiro na MPC. E a primeira vez que eu vim na MPC, eu conheci o pastor Abraão. Ele era o líder, tinha um bigodão pretão assim grande. Vocês não conheceram esse homem bravo, não. Isso não é nada hoje. Na época, eu corria dele na MPC. A MPC era lá no Alphaville, né? Eu corria dele, que tinha um bigodão preto, assim, passava régua. O Marcelo, para vocês terem uma ideia, ele estava servindo o exército quando ele foi o meu primeiro equipante, que chamava, né? Conselheiro, que ficava no quarto para levar a gente no banheiro, porque a gente tinha medo. Eu tinha 9 anos de idade, 8 ali. E eu tinha uma experiência tão interessante, porque eu amava ir para a MPC, porque eu passava uma semana imerso na Bíblia, e quando eu saía, eu falava: nunca mais eu vou pecar, de tão santo que a gente saía. Mas a gente aprendia muita Bíblia, e é isso que me fez passar por tantos desastres, já tomei tiro, já passei por muitas coisas, e é por isso que é uma alegria estar aqui. Eu queria honrar Marcelo Galberto e a MPC, por tudo que ele fez na minha vida, mas por tudo que ele está fazendo, tudo que a MPC está fazendo no Brasil. Eu quero honrar essa instituição, esses homens de Deus que fazem, puxa vida, que coisa maravilhosa, né? Ver o testemunho da Márcia, ver os testemunhos que foram falados aqui. O grupo maravilhoso que cantou, que diz assim: Deus vai mudar o seu destino. E é interessante que a moça falou assim: mas eu não gosto de frio. Aí Deus falou assim: você vai para o frio, fica lá. Depois você vai para Manaus. Você vai para a geladeira, depois você vai para o forno, você vai ver qual que é melhor, aí a gente resolve. Bom, a palavra que Deus me deu hoje, para trazer aqui, uma palavra de muitos dias, ela está em Daniel, texto muito conhecido, capítulo 3, a partir do verso 3. Daniel, capítulo 3, a partir do verso 3. Todo mundo conhece essa história. Diz assim
Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor, lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servias a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, para vos prostares e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, os três, e disseram ao rei: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo que se ele não livrar também, nós não vamos servir aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou-se o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus, e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer dano algum. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Que palavra maravilhosa, que palavra fantástica, Deus. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui. Agora, Deus, pela misericórdia do Senhor, usa a minha voz para falar o meu coração em primeiro lugar e a falar o coração de cada um aqui, que está nos ouvindo, que ainda vai nos ouvir pela internet. Ter misericórdia, Deus, porque se o Senhor não falar, serão palavras persuasivas de sabedoria. Mas se o Senhor falar, será poder de Deus para a transformação daquele que crê. Fala comigo, fala com os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem aqui quer ir para dentro de uma fornalha de fogo ardente? Levanta a mão. Eu vou mudar a pergunta. Quem quer andar com o 4º homem dentro da fornalha ardente? Como é que muda, né? A palavra que Deus me deu tem o tema coragem para morrer e coragem para matar. Coragem para morrer e coragem para matar. Nós vamos falar de morte. E
a gente tem que falar da importância da morte. A gente não medita na importância da morte, mas eu quero falar um pouco e quero começar com conceitos, porque eles ajudam a gente a enquadrar a realidade, a organizar o nosso pensamento, a balizar o raciocínio. Então, eu quero começar a falar sobre o conceito de coragem. Vocês todos são homens de coragem porque estão aqui, mas vocês já pensaram qual é o conceito de coragem? Vocês já pensaram que o conceito de coragem tem que balizar o seu comportamento a partir do compromisso que você assumiu? O que é coragem, né? Fui buscar o conceito, eu gosto muito disso, na minha vida tudo eu procuro o conceito. Achei alguns, e não vou falar todos, mas coragem é força ou energia moral para enfrentar o perigo. É um sentimento de segurança para enfrentar situações de dificuldade moral. Interessante como a coragem está relacionada com as ameaças à ética e à moral, não é? Olha o que Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram, né? Essa segurança para enfrentar uma questão moral relacionada àquilo que ele acreditava, que era o Deus é o único Deus que merece ser adorado. Coragem, do latim coraticum, do francês corage, é a capacidade, a virtude de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Se a gente olhar para o mundo hoje, se a gente olhar para as pressões, se a gente olhar para o que foi falado aqui, foi falado uma frase aqui: lá nós não podemos pregar, lá nós não podemos levar a palavra de forma direta. Nós não estamos caminhando para isso aqui agora? Um pastor falou de casamento homossexual no Pernambuco, foi preso. No Sul, uma pessoa falou de religiões outras, um pastor está processado pelo Ministério Público. O pastor nosso da Getsemane aqui foi processado, chamado no Ministério Público, porque ele afirmou que menino é menina, menino é menino e menina é menina. Então, é preciso ter coragem para enfrentar essa intimidação que nós vamos viver, que nós estamos vivendo. Coragem é a virtude moral que se encontra no meio termo entre a covardia e a imprudência. Eu gostei disso. É a virtude moral entre a covardia e a imprudência. E na Bíblia, ser forte, coragem é ser forte e confiar no Senhor, apesar de. Ser forte e confiar no Senhor, apesar de ir para a fornalha ardente. E é interessante que eu vibro com essa história. Para mim, são os homens de coragem da Bíblia. A gente pode encontrar vários, mas eu amo essa história como homens de coragem. Mas nós temos muitos homens de coragem que foram para a frente da morte e não tiveram o livramento de Deus. Foram muitos que foram comidos por leões, queimados vivos em Roma, decapitados. E não foi só no passado, não, hoje. Tem muita gente morrendo hoje por causa de Cristo. Teve coragem para morrer. E eu quero falar um pouco sobre morte, interrupção definitiva da vida de um organismo, fim da vida humana, cessação completa da vida, da existência, mas falta de existência de, ausência definitiva de alguma coisa, extinção. Morte de uma espécie, morte da esperança, por exemplo, morte de uma planta no sentido figurado. Então, a falta da existência de, ou ausência definitiva de alguma coisa, ou extinção. Dito isso, nós vamos falar da importância da morte. A morte está presente na existência humana desde o princípio. Pensa nisso. Você já pensou nisso? Que a morte está presente na existência humana desde o princípio? No capítulo 2 de Gênesis, a morte já estava ali. Só que a morte, ela foi inserida na vida humana como uma bênção. Veja bem, Deus falou assim, você pode comer de tudo,
Só não pode comer dessa árvore, senão você morre. Ora, a morte era uma bênção. A morte era o limite e todo o incentivo para você não desobedecer. E a morte não é isso hoje ainda? Eu estou casado com uma mulher linda há 25 anos. A morte do meu casamento é um incentivo para mim não adulterar, para mim não fazer besteira. A morte da confiança é um incentivo para mim não mentir para um amigo, para mim não enganá-lo. Então a morte, desde o princípio, ela sempre foi uma bênção para evitar que você faça o errado. E a morte é uma bênção para a gente que se o peixe não morreu, você não come. Se a fruta não morreu, você não come. Se a alface não morrer arrancada da terra, você não come. Então a gente acha que às vezes a morte é só maldição, mas não. A morte é um anteparo para você não pecar ainda hoje. Apesar de todos nós sabemos que todos vamos morrer nessa carne. A morte, ela chegou depois de uma missão. A primeira missão que Deus deu na Bíblia, em Gênesis, foi crescer e multiplicar e encher a terra. Mas a segunda foi governar a terra. Lavrar e governar. Essa é a missão que nós temos hoje no reino de Deus. Deus nos fez reis e sacerdotes. E nós fomos criados homens de coragem para governar a terra. E precisa ter coragem. E eu chamo a atenção para esse momento da morte, da história, onde a morte não era ainda experimentada, mas ela servia de advertência, né? Como consequência de uma escolha. Puxa vida, a morte é uma advertência como consequência de uma escolha. Pensa nisso. Nas decisões que nós temos que tomar, muitas vezes a morte fala, olha, não faça isso, porque senão você morre. Morre alguma coisa importante. Para todo mundo, não estou falando só para nós crentes, não. Não dirija bêbado, porque você pode morrer. Não é? Não brinque com fogo, porque você pode queimar. E o fogo queima e mata. Então, a morte como advertência ainda é uma bênção. Por isso que é importante ter coragem para morrer. A morte sempre foi uma motivação para a gente obedecer, e a morte sempre é um prêmio para uma escolha equivocada. Mas é interessante, preciso ter coragem para morrer. Naquela época, o homem tinha vida eterna e podia escolher a morte. Hoje nós temos a morte, mas podemos escolher a vida eterna. Mas para escolher a vida eterna que a gente pode ter hoje, eu preciso morrer. Estão entendendo aqui? Ou está muito confuso essa confusão aqui? Então, nós precisamos ter coragem para morrer. Precisamos ter coragem para morrer. Como Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram. Homens de coragem, homens com coragem para morrer diante de uma escolha. Ali eles estavam diante de uma escolha equivocada. Se eu me ajoelhar, eu estou equivocado, então eu vou morrer. Mas ele ia morrer uma morte para a vida. Enquanto se eles se ajoelhassem, eles iam matar uma confiança, uma fé. E aqui vem a pergunta, né? Quem quer ser lançado na fornalha de fogo ardente? Ninguém. Mas nós estamos numa. Esse mundo hoje, se você não sabe, eu estava contando para o Marcelo umas coisas aqui, que cada dia que passa você está vendo a iniquidade se multiplicando, e isso é uma fornalha que está querendo queimar a nossa vida. Mas a gente precisa morrer diante dessa fornalha. E ninguém vai passear com o quarto homem na fornalha ardente se não tiver disposto a morrer. Eu sou policial. Eu já vi a morte muito de perto. Eu já fui refém de sequestro em penitenciária, já tomei tiro, já fiquei 18 horas baleado sem socorro. Eu já vi homens
valorosos da polícia militar enfrentar a morte muito de perto, com coragem, homens corajosos, que entraram em lugares assim, impressionantes, sem medo. E eu vi homens desses de coragem tombarem na minha frente, assim, tomarem tiro e morrer. Eles tinham coragem para morrer por uma causa, por um ideal, por uma farda. Nós precisamos ter coragem para morrer por uma causa. Homens que tinham coragem e o amor de sair todo dia de casa para proteger a sociedade sem saber se ia voltar. E até hoje nós temos isso. Homens que enfrentam medo, que todos nós temos, que enfrentam a maldade. É coragem para morrer. A injustiça, a impunidade. O policial que tem esse ideal, que não está lá por dinheiro ou por falta de opção, é um homem de coragem. Coragem para morrer. E morrer por uma escolha pessoal. Como eu disse, eu vi a morte de perto. Eu fui sequestrado em 1990 numa rebelião de presos. Fui colocado num carro forte. Houve uma rebelião dentro do carro, uma reação nossa. Um amigo, um colega meu, um tenente, morreu com um tiro na cabeça, um palmo. A cabeça dele estava aqui, um palmo do meu rosto. Ele tomou um tiro na cabeça e morreu. Eu tomei um tiro na perna e fiquei baleado 12 horas sem socorro. E eu senti ali que a morte tem um cheiro. Mas eu não queria morrer. Eu não. A minha escolha sempre foi viver. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego escolheram a morte. Existe um gráfico aí muito grande de escolhas entre não morrer e morrer. Mas nós precisamos ter coragem para morrer. A Bíblia toda nos chama para um tipo de morte que nós precisamos ter coragem. Jesus, ele disse assim, Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Morte. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. O maior homem de coragem que já pisou nessa terra foi Jesus. E ele teve a coragem de ir para a morte por escolha, e morrer para mim e por você, para que nós tivéssemos coragem de morrer para os outros. E aqui ele está dizendo, olha, isso é para todo mundo. Se o grão de trigo cair na terra não morrer, se os homens de coragem não morrerem, eles não vão dar fruto. E é preciso morrer, porque quem ama a vida vai perder. Nós nunca tivemos um tempo como o de hoje que nós precisamos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Precisamos com homens com coragem para morrer. A gente precisa desses homens dispostos. A nossa geração, e essa que nós estamos passando o bastão, precisa de homens de coragem. Precisa de jovens de coragem, dispostos a ir ao altar do sacrifício, lugar de morte, e morrer. Morrer como um ato de vontade, como Jesus fez. Foi porque quis. Jesus foi porque quis. Um ato de vontade, como Sadraque, Mesaque e Abednego, porque quiseram. Eles podiam ter saído daquela fornalha. Nossa geração precisa de homens dispostos a morrer e ir para o altar de Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto da razão, que é o culto da vontade. Eu vou para o altar do sacrifício vivo porque eu quero coragem para morrer para o mundo e viver para o propósito, viver para o chamado. Se o chamado é ser Iron Man, você vai morrer
vai morrer de treinar, vai morrer de dor, vai morrer de tudo, mas se o chamado for para isso, você vai morrer, mas vai ser Ironman, como o Alex falou aqui. Ou vocês acham que foi fácil para ele ser segundo lugar no Ironman? Não teve morte ali? Morte de diversão, morte de alimentação, de feijoada, de não sei o quê, morte de tempo com a família. Teve que matar, mas teve que morrer. E não se conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ser Ironman não foi um ato de vontade do Alex. Foi um chamado de Deus para um milagre, para que ele subisse naquele pódio e pudesse dar o testemunho aqui, em todos os lugares onde ele tem ido, para a glória de Deus. Um chamado. Acredite no seu chamado. E o seu chamado envolve morte. O seu chamado tem que ter coragem para morrer. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com todos. Há um padrão no chamado. É preciso ter coragem para morrer. E aqui em Romanos 12, Deus mostra que é sacrifício. É preciso sacrifício. É preciso morrer. É preciso ter coragem para morrer. Romanos 12:1 é um convite à morte. E é preciso ter coragem para ir para esse altar. E ali é preciso ter coragem para morrer. E ali, presta atenção no que eu vou dizer. Nesse altar de sacrifício, onde eu decido morrer para mim e viver para Cristo, ali eu adquiro a coragem para matar. É preciso ter coragem para morrer no altar do sacrifício, do culto racional, da não conformação com esse século, para ali adquirir a coragem e a capacidade de matar. Porque também é preciso coragem para matar. Como eu disse anteriormente, eu fui policial por 30 anos. Por muitos anos em comandos operacionais. E eu vi homens tombar por coragem. Eu vi colegas meus morrerem por coragem, às vezes até por uma imprudência. Mas também já vi homens valorosos, e recentemente nós tivemos um, que morreram porque não tiveram coragem de matar. A arma que Deus colocou na mão dele, Romanos 13 diz que é espada, colocada na mão dele para vingar o mal. Não é em vão que a autoridade traz a espada. Mas aquele cara que foi treinado, ele não teve coragem de atirar para matar aquele que precisava ser morto. Tem que ter coragem para matar, gente. Você tem que ter coragem para morrer, mas você tem que ter coragem para matar. E diante de circunstâncias adversas, esses caras, esses amigos, esses homens valorosos, corajosos, não tiveram coragem de apertar o gatilho e morreram como heróis. Mas quem estava lá sabia que o cara morreu porque faltou coragem para matar. Tiveram coragem de morrer ao alistar na PM, mas morreram como heróis porque não tiveram coragem de matar. Podemos ter uma coragem, mas faltar outra. A nossa geração precisa de homens de coragem para matar. A morte, ela continua sendo uma advertência, uma bênção. Se Eva tivesse tido a coragem de matar a serpente com uma paulada, fala, sai, eu não estava aqui hoje. Concorda ou não? Se Adão tivesse pegado, fala, não, esse enganador, dá nela uma paulada, não era? A gente precisa ter coragem para matar ainda. E aí, eu garanto que não é fácil. É preciso morrer no altar para matar na carne. Eu preciso morrer no altar para matar na carne. E aí eu quero falar de alguns só, mas cada um vai saber, o Espírito há de revelar o que nós precisamos matar. Mas eu queria falar de alguns que Deus falou comigo. E quando Deus fala comigo, é comigo.
Eu estou dividindo aquilo que Deus fala comigo e eu falo, meu Deus, tenha misericórdia, me ajuda. Me ajuda. Primeiro eu preciso subir no altar para morrer. Ter coragem de ir lá para morrer, para me ter a coragem e a capacidade de matar. Senão não tem jeito. Está dando para entender isso? Está confuso, não? Não? Está confuso, não? Então vamos lá. Primeiro alvo que eu preciso matar. Eu preciso matar projetos de poder. Eu preciso matar projetos de poder. Para viver projetos de servir. Jesus falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Um homem de coragem que subiu no altar da morte, porque quis, homem de coragem, para servir-nos até hoje. E ele está sentado à direita de Deus, intercede por nós, nos servindo. Jesus, ele teve meu Deus, quando eu penso nisso eu fico louco. Pensa que Jesus era de um jeito e agora é de outro. Ele mudou a substância, ele era a palavra, ele era o Espírito. E ele se fez homem. Ele decidiu se limitar ao útero de uma mulher adolescente. Imagina o Deus Todo-Poderoso que criou tudo, Marcelo. Se limitar a ficar 9 meses preso dentro de um útero de adolescente. Coragem para morrer. Aquilo que ele era, ele não é mais. Porque ele se fez homem, se tornou um corpo, se fez filho de Deus. Porque ele era a palavra. Mas ele se torna filho de Deus a partir que o Espírito Santo gera no útero de Maria. Então ele se torna filho. Quem era igual se torna filho. E agora ele está com o corpo glorificado, como nós, sentado à direita de Deus, com a mesma glória que tinha, mas mudou. É preciso ir no altar para mudar, para ter coragem de matar. E ao ir no altar com a coragem de morrer, ele teve a capacidade de pisar na cabeça do diabo e matá-lo definitivamente e nos dar a vitória. É preciso matar projetos de poder. Todo ser humano deseja lugares altos de poder. Meus irmãos, eu fui na hierarquia do Brasil, tem o presidente da República, o ministro e o secretário. Eu fui o secretário. Eu tive na segunda instância do poder no Brasil. Eu viajei com Davi Alcolumbre, em jatinho em particular. Eu viajei com o presidente do Senado, da Câmara, várias vezes. Eu viajei com o presidente da República, Jair Bolsonaro, em helicópteros e aviões. Eu viajei no avião presidencial. O poder é encantador. Mas ele não tem sentido nenhum se ele não for para servir. É preciso a gente matar projetos de poder, porque senão você não vai conseguir servir. E o seu propósito, o seu chamado é servir. Todo poder só tem sentido para servir. Você é pai, você tem poder na sua casa, o seu poder e a sua autoridade é para servir a sua família. Você é pastor na sua igreja, você tem cargo de liderança, todo o poder te é dado para servir os irmãos da igreja e a sua comunidade. É preciso matar projetos pessoais de poder para viver projetos de Deus, de servir. O diabo foi vítima da sua própria sede de poder. O diabo foi vítima do seu próprio projeto de poder. É preciso matar os projetos de poder, ter coragem para fazer isso, para vivermos as bênçãos de servir. É preciso coragem para matar a vaidade. O rato desgraçado é a vaidade. Nada mais difícil do que a vaidade, porque todos nós temos em nós um sentimento de querer atenção, o elogio. A Bíblia diz, Provérbios diz que o homem é aprovado pelos louvores que ele recebe. Por causa dessa desgraça dessa vaidade, isso é um rato. Por que eu falo que é um rato? Um dia, gente, quando Deus coloca a gente em lugares altos, aquilo que mais te ameaça é a vaidade e o orgulho. Então, Deus me deu um sonho, que esse braço meu aqui era transparente, tipo vidro, e tinha um rato que andava aqui dentro, e esse rato era a vaidade. E eu olhava assim e falava assim, não, mas esse rato... Aí Deus falava assim, isso é a vaidade que está dentro de você.
E eu falo, não, mas eu não quero isso, tem que matar. Mas como que eu mato? Se eu der uma paulada aqui, eu quebro o braço. Está aqui, ó. E você acha que ele morreu? Você acha que ele morreu? Esse desgraçado está aqui, ó. Eu tenho que dar uma paulada nele todo dia para ele desmaiar. Mas é preciso matar, pelo menos, porque a coisa mais difícil que tem, irmãos, é matar a vaidade. É preciso coragem, você admitir que você é vaidoso. É preciso coragem para isso. Ele é um rato de estimação que sabemos que é ruim, que faz mal, que nos afasta de tudo, de todos, mas nós não conseguimos matá-lo. Está aqui. Quem gosta aqui de ficar perto de um cara vaidoso? Quem gosta de conviver com alguém vaidoso? Aquele cara que no trabalho, ele fala que ele é o melhor, ele se gaba, ele é cheio de vaidade. Aquele que é atraído, quem é atraído por uma pessoa que tem sede imensa de reconhecimento e admiração? Quem gosta de ficar? Ninguém. Mas se você não der uma paulada no rato, se você não tiver coragem para admitir que todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Se vocês não são, eu quero conviver mais com vocês, porque eu vejo esse rato desgraçado aqui dentro, todo dia. Quando nós lemos o profeta Jeremias, o profeta Daniel, quantos reis, irmãos, quantos reis pela vaidade mataram os profetas, quando eles poderiam ter tido a coragem de mudar a história da nação deles, a partir da mudança de uma vida. Sabe por quê? Porque a morte é uma bênção quando ela te livra do equívoco de uma decisão errada. Se o rei Ezequias tivesse, acho que é um outro Ezequias, mas bom, se eu estiver errando o nome do rei aqui, não importa. Quando Jeremias vira para ele e fala assim, cara, Deus está falando, arrepende, muda. Sabe o que ele fazia pela vaidade? Vai para calabouço, prende ele, queima o livro. Eu amo ler Jeremias, sabe por quê? Jeremias me confronta. Jeremias me confronta o tempo todo. É preciso ter coragem de matar a vaidade. Precisamos ter coragem de admiti-la também. É preciso coragem para matar o orgulho, que é muito irmãozinho da vaidade. O orgulho daquilo que a gente conquistou. Orgulho de pessoas que sempre têm razão, que não ouvem opinião alheia, que não aceitam estar errada, se sentem superiores às demais, são autoritárias, arrogantes, insensíveis. Essas são algumas das características de uma pessoa orgulhosa, diz a filosofia. Vou ler de novo. O que é orgulho? Pessoas que sempre têm razão, não precisa ser tudo junto, pode ser uma parte, que não ouvem a opinião alheia, que não aceitam estar errada, que se sentem superiores às demais, são autoritárias, arrogantes, insensíveis. Não precisa ser tudo, viu, gente? É uma parte dessa aí já dá. Essas são algumas características de uma pessoa orgulhosa. É preciso ter coragem para matar o orgulho. Há um orgulho arrogante que precisa ser assassinado nas nossas vidas. O orgulho arrogante. Ele é sutil, feito o rato da vaidade que anda no meu braço, perto do coração. Anda aqui, ó. Tem que dar uma paulada nele. Está sempre se gabando de suas conquistas. Rato desgraçado que precisa morrer. E é preciso ter coragem de admitir o orgulho. E usar o canhão da humildade para vencê-lo. A palavra é maravilhosa. Provérbios 16, 18 diz, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, o orgulho, precede a queda, morte, como advertência de um estado equivocado. Mas Provérbios 15, 33 diz que a humildade precede a honra. É preciso matar os projetos de poder, que muitas vezes são decorrentes da vaidade e do orgulho. É preciso ter coragem de matar a vaidade, é preciso ter coragem de matar o orgulho. É preciso ter coragem para matar a incredulidade. A incredulidade, ela é a serpente que assassina o propósito de Deus nas nossas vidas. O Alex falou aqui, 100%. Porque tiver 1% de dúvida,
aquela dúvida cresce. Ele falou na palestra dele aqui. A incredulidade, ela assassina o chamado, ela assassina o propósito. E o propósito, irmãos, mais uma vez Deus tem me falado isso, ele tem um padrão na Bíblia. O propósito é uma missão para uma pessoa, em um lugar, com a presença de Deus e os recursos. Poxa, isso é maravilhoso. Vou repetir, o chamado, o propósito, é uma missão para uma pessoa, em um lugar, com a presença de Deus e os recursos, todos. Inclusive o carro que foi pedido aqui vai vir, vai chegar. Porque se está lá por um chamado, é uma pessoa num lugar com um propósito, com a presença de Deus e todos os recursos vão, isso é padrão, vai chegar o carro. Vai chegar o carro. É preciso matar a incredulidade, avançar contra ela com a espada do Espírito, que é a palavra. Como que a gente mata a incredulidade? Com a palavra. Proclamando a palavra. Provérbios diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem a bem utilizar, viverá dela. Então, quando vem a dúvida, quando vem a incredulidade, é preciso matá-la. Mas a gente vai matar, não é com o poder interior, não, é com o poder da palavra. Porque a palavra nos garante isso. E quando Josué recebe uma missão, Deus lhe dá uma palavra. Não se aparte de ti o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Sabe onde eu aprendi a decorar esse versículo? Adivinha? No acampamento. 8 e 9. Isaías 30:15. Eu estava no pior dia da minha vida, mal, achando que o mundo tinha acabado. Lembro que eu cheguei em casa destruído. Uma vezinha, minha avó, meio metro de altura, olhou para mim e falou assim, filho, em vos converter e sossegar está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Matou a incredulidade. Ela deu uma paulada na incredulidade. Eu não via saída. Eu não via saída. Sabe quando você não via saída? Eu não sei se alguém já teve essa oportunidade aqui. Mas eu estava num lugar que eu não via saída. Lembro dela sentada no sofá fazendo crochê. Eu chegando mal. Tinha perdido tudo. Ela vira para mim e olha no meio dos meus olhos assim e fala, filho, em vos converter e sossegar está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Daquele dia em diante, a minha vida começou a mudar. Porque a gente mata a incredulidade através da palavra, através das promessas. Eu tenho um filho, longe dos caminhos do Senhor. Longe, mas longe mesmo. E às vezes fala assim, não, quando a gente encontra, e os problemas que eu tive com ele, eu falei, não tem jeito. Credulidade. Aí o Espírito Santo fala assim comigo, Isaías 65, 23 e 24. E eu proclamo, não trabalhareis em vão, nem terei filhos para perdição, porque são herança dos benditos do Senhor. E será que antes você clama, eu já te ouvi. O Espírito de Deus, com a espada do Espírito, me dá a arma para matar a incredulidade e proclamar Isaías 54, 13. E os seus filhos serão meus discípulos e a paz deles não mudará. A espada do Espírito para matar a incredulidade, em Salmo 112, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, a sua descendência é abençoada e será poderosa na terra. É preciso matar a incredulidade com a espada do Espírito, porque ao proclamar a espada do Espírito, eu proclamo a palavra e eu aumento então
o escudo da fé, e a fé é aquilo que mata a incredulidade, ao contrário da incredulidade. Então eu aumento a minha fé a partir da proclamação da espada do Espírito, matando toda a dúvida de que o propósito e o chamado e a promessa de Deus na minha vida vai se cumprir. É preciso ter coragem para matar a incredulidade. Já vou caminhando para o final. É preciso ter coragem para matar, puxa vida, a avareza. A avareza. Que ladrão de bênção é essa ratazana da avareza. Desgraçada. A avareza é a mais mentirosa de todos os ratos da nossa alma. Ela impede de você receber o melhor, a bênção recalcada, transbordante e sacudida. Sabe por quê? Porque ela te mente dizendo que você não tem para dar. Desgraçada, ela te rouba, e a gente tem que matar o ladrão que rouba a nossa bênção. Precisa ter coragem para acreditar que é uma mentira, quando a ratazana da avareza te diz, você não tem para dar. E todos nós temos. Sabe por quê? Porque quando Jesus olha para aquela viúva, Jesus comprova ali na observância dele naquele lugar, porque se não fosse uma coisa tão importante, não estaria ali a atitude daquela viúva. E ele diz, olha essa viúva, ela deu tudo que ela tinha. E Deus não está pedindo a ninguém aqui tudo o que tem. Mas a avareza nos tira a oportunidade de viver a bênção. Dai e vos será dado. Medida recalcada, transbordante, sacudida vos darão. Ela diz para você assim, no seu orçamento não cabe essa oferta. Você já dá o dízimo. Você já dá a oferta lá na igreja. Não dá, só. Você já está quites com Deus. Está garantida a sua sementeira. Mas e o iogurte? E o iogurte? Será que a gente não pode sacrificar o iogurte para a gente socorrer alguém no Rio Grande do Sul que está precisando, que hoje não tem nenhum lugar para dormir? Será que a gente não pode sacrificar o bife de todo dia e comer ovo durante uma semana e pegar aquele recurso e socorrer aquele irmão da igreja do meu lado que precisa pagar uma luz porque o marido dela está com câncer e não está trabalhando? A avareza é uma desgraça, é uma ratazana desgraçada que te impede de ser usado por Deus para a liberalidade. Sabe por quê, irmãos? Depois que eu enxerguei isso, eu falei com minha esposa lá em casa. Há muitos anos a gente fala isso. Amor, não tem nada que chegue para nós que precisa de ajudar alguém que a gente não vai ajudar. Sabe o que é isso? Coragem para matar a avareza. Mas se você matou uma vez, ela está morta? A desgraçada, no outro dia, está inteiraça. No outro dia. Um dia minha esposa virou para mim e falou assim, que a irmã fulana, o marido dela está com câncer, não está trabalhando. A escola da filha dela está 3 meses atrasada, a conta de luz está atrasada, e ele precisa de Uber para Belo Horizonte para fazer o tratamento. Eles estão precisando de tanto. Estão fazendo, lá na igreja, uma oferta para ela. Eu virei para ela e falei assim, dê tanto. E se faltar, porque a igreja não deu, nós vamos dar tudo. Não é porque sobra. Eu sou assalariado. Eu tenho um salário fixo, um bom salário. Mas eu tenho um dinheiro guardado, irmãos. Meu Deus. Eu não admito ter R$1 guardado no banco, sabendo que tem uma pessoa que tem uma filha que tem 3 meses, que não paga o colégio, que tem um cara com câncer que não trabalha, não está tendo condição de colocar comida em casa, que precisa de Uber fazer um tratamento, e eu falar que eu não tenho, sendo que eu tenho uma aplicação no banco, cara. Sabe onde é minha aplicação? Minha aplicação é no céu.
Ele é o dono do ouro e da prata. Então, se chegou a mim, eu falo com a minha esposa, se chegou a mim é porque Deus quer que eu me sacrifique. Irmãos, não estou dizendo que você tem que sair daqui dando seu dinheiro todo para tudo quanto é missão que pedir dinheiro, não. Mas todo mundo sabe que tem aquela voz que chega no seu ouvido e fala assim, dá. Não tem essa voz? É essa voz que tem um propósito e um chamado naquela hora para você socorrer aquela pessoa, aquela circunstância. E é preciso ter coragem para matar essa avareza, sabe por quê? Porque ela te impede de receber o melhor de Deus. E aí, a coragem não é só porque Deus está querendo te usar. Irmãos, tenha consciência disso. Desculpa eu estender um pouco nisso aqui, mas presta atenção. Deus não vai aparecer para essa família que está com o pai com câncer e com isso tudo aí, e vai chegar lá, fazer um pix e entregar o dinheiro. Deus não vai fazer isso. Sabe quem que ele vai usar? Ele vai usar pessoas. E ele vai atrás do Marcelo e vai falar assim, Marcelo, dá. Se o Marcelo não matar a ratazana desgraçada, que não é uma característica dele, mas naquele dia, por isso que é diário. Deus, você não vai dar? Não, beleza. Ele dá. Mas toda aquela bênção que ia para ele, vai para ele. Deus, existe uma caixa d'água, na minha cabeça é assim. Existe uma caixa d'água e uma torneira embaixo. E lá na caixa d'água tem uma boia. Tem uma boia. Deus enche a sua caixa d'água. Se você abrir a torneira embaixo, a água vai. Mas a boia desce. Mas se você fechar a torneira embaixo, a água fica lá. Mas ela não renova. E ela apodrece. Mata. Tenha coragem de matar a ratazana. Diária, viu? Porque você pode matar ela hoje, dar uma oferta, atender o que o coração de Deus mandar, mas amanhã Deus fala assim, eu posso contar com esse cara, vou abençoar ele financeiramente, e abençoa, e aí vem outra missão maior. Aí você fala, não, agora não dá não. A ratazana fala com você assim, ops, não, você já está abençoado. Eu quero insistir, é preciso matar a avareza, irmãos, para viver Isaías 58. Olha, raramente eu prego sobre isso, e eu não estou pregando para você dar dinheiro para a MPC, para dar dinheiro para a sua igreja, para dar dinheiro para ninguém, não. Eu estou dizendo para você ouvir a voz de Deus, para Ele te usar para abençoar ministérios como a EPC, a Igreja Homens de Coragem, e não fechar o seu coração a partir do conselho da ratazana da avareza, para você viver Isaías 58. Quem conhece Isaías 58 de cor aqui? Ah, você não conhece ainda não? Então escuta. Escuta e leia 500 vezes. Vai te ajudar a matar a ratazana da avareza. Seria esse o jejum que eu escolhi? Que um homem aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si um saco de cinza, chamaria isso a jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Presta atenção agora. Porventura também não é que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casas os próprios e abandonados, e quando vires o nu, cubras e não te escondas da tua carne? Então, se você fizer isso, romperá a tua luz como a alva. A tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, estender o dedo e o falar iniquidade. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como luz ao meio-dia. Ah, se você abrir a mão, se você ouvir a voz de Deus querendo te usar nessa área,
O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas não faltam. É até poético. E os que de ti procederem, seus filhos e netos, edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas e restauradoras de veredas para morar. É preciso ter coragem para matar a avareza. Ninguém supera Deus no dar. A avareza nos rouba a bênção de Isaías 58. Não dê por barganha. Mas dê pelo privilégio de o ser usado. A arma que mata a avareza é a obediência à ordem de Deus para a liberalidade pela fé e pela gratidão. Precisamos ter coragem para usar essa arma. A gente fala às vezes que está caminhando para o final, é só o pessoal falando, graças a Deus. Aí a gente ganha mais meia hora para frente. Assim. Mas estão caminhando para o final. É preciso ter coragem para matar a ingratidão. A ingratidão, ela é traiçoeira. Porque todos nós aqui somos abençoados demais. A gente não tem noção do tanto que a gente é abençoado. Você quer ver o tanto que você é abençoado? Pensa nos nossos irmãos do Rio Grande do Sul agora. Irmãos mesmo, crente. Tinha irmão lá, irmãos, que tinha casa, tinha fazenda, tinha boi, tinha gado, tinha recurso, tinha plantação, e hoje não tem nada. Está num abrigo com a roupa do corpo. Olha quanto nós somos abençoados. Uma vez eu fui num assentamento, e lá perto de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e eu me lembro direitinho que um homem lá, a gente conversando, um homem falou assim, coronel, sabe qual que é o meu sonho hoje? Meu sonho hoje é ter um shampoo para lavar meu cabelo. Irmãos, eu tive no Haiti, no terremoto, as pessoas voavam num copo d'água. Um shampoo, meu Deus. Você tem shampoo, você tem o shampoo que você quiser. E é isso mesmo. Quando eu casei, primeiro dia, primeira semana, estava no banheiro, assim, 5 shampoos diferentes. Eu falei com minha mãe assim, para que esse tanto de shampoo aí? Ela falou assim, o cabelo cansa do shampoo. Aí eu virei para ela e falei assim, aí ela virou e falou assim, que, ó, o seu é esse aqui. O seu é esse aqui. Esse aqui você nem põe a mão. Eu falei, mas por quê? Esse aqui custa R$40. Nós estamos falando há 25 anos atrás. R$40. Eu falei, mas por que eu não posso? Isso aqui é meu, R$40. O seu é esse aqui. Aí eu peguei o meu, era um vidrão assim, o dela pequenininho, um vidrão assim, estava escrito assim, soft hair. Eu falei, beleza, cabelo macio, inglês, americano e tal. Quando eu viro ele assim, está escrito assim, Elza Cosmético. Rua Poré, Pedreira Padre Lopes, uma favela que tem aqui. E o ticket do preço, R$5,46. Até hoje eu lembro disso. Mas eu tinha shampoo, você tem shampoo. Nós temos que ser gratos pelo shampoo. Irmão, você imagina quanto está sendo difícil para aquele tanto de gente em ginásio tomar banho. E a gente precisa, eu estava conversando com o Efraim, a gente precisa aprender a contemplar a bênção de Deus, a mínima que seja. Então eu tenho o costume, eu me disciplino a isso, a contemplar todo o tempo a bênção de Deus na minha vida. Então, eu estou tomando banho, eu falo, Deus, obrigado, porque eu tenho água para tomar banho, eu tenho shampoo, Deus, eu tenho sabonete, eu tenho toalha, eu tenho roupa limpa para vestir, eu posso tomar quantos banhos eu quiser. Isso é bênção. E às vezes a ratazana da ingratidão te impede de enxergar que isso é bênção.
Se é algo que fere o coração de Deus, irmãos, é a ingratidão, a murmuração. Nós precisamos ter coragem de matá-la. E a arma mais poderosa para matar a ingratidão e a murmuração, que a murmuração é o agravante da ingratidão, né? É pior ainda. A Bíblia diz que é pior do que o pecado de feitiçaria. A arma mais poderosa é o louvor. É proclamar: Deus, obrigado pelo shampoo. Você vai no banheiro: obrigado porque meus rins funcionam. Eu tenho um sobrinho que ele não pode tomar água. Faz hemodiálise todo. E você vai lá, faz xixi, você nem lembra que o seu rim funciona. Tem que contemplar a bênção. E a ingratidão, é preciso matá-la, né? A gente precisa agradecer a Deus pela água que bebe, pelos rins que funcionam, pelo banho, por roupas limpas. Quando você voltar para casa, você vai lavar suas roupas. Lá no Rio Grande do Sul, como que está sendo nos abrigos o lavar das roupas? É preciso matar a ingratidão. É preciso matar a razão, a justiça própria. Isso também tem a ver com orgulho e vaidade. Não, eu estou certo, eu sei que estou certo, Deus sabe que eu estou certo. E a arma para você matar isso é: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos disse: não resistais ao mal. Mas se alguém te bater na face direita, dá também a esquerda. O que pleitear contigo, tirar a túnica, larga também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não desvies daquele que quiser que lhe empreste. Isso aqui tem a ver com a avareza. Ordem. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei que vos maldize, fazei bem aos que odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de Deus. Meu Deus do céu! Se eu não matar a minha justiça própria, se eu não matar a minha razão, se eu não matar o meu certo, né? A certeza de que eu estou certo, aqui diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que maldizem. Quando você põe política nisso, então, fazei bem os que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam. Inclusive dentro da igreja, eu sei que a igreja de vocês não tem fofoca, não tem esse negócio de um falar mal do outro, mas para que sejais filhos de Deus. Está dizendo aqui que se você não fizer isso, você não é. Porque ele faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. E só a morte nos permite matar tudo isso. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, homens raros, é preciso ter coragem para morrer. Morrer no altar do sacrifício, como Jesus fez. É preciso ir lá com o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto da razão. Eu vou porque eu quero. Eu vou morrer lá no altar para viver para Cristo. Quero terminar com essa reflexão. Agora vai terminar mesmo, porque o Marcelo me deu 1 hora, eu sou PM, faltam 2 minutos. O que nos espera nos próximos dias? Fornalhas de fogo ou resortes de paz? O que vocês acham que está esperando aí nos próximos dias? Fornalhas de fogo ou resortes de paz? Perseguição ou honra? Vale da sombra da morte ou campos verdejantes? Gente, nunca uma geração precisou tanto de homens de coragem, dispostos a matar e a morrer como agora. Morrer no altar do sacrifício vivo, para viver a glória de ser luz do mundo e sal da terra. Que bom que nós temos homens de coragem aqui. Coragem para morrer e coragem para matar. Até que possamos dizer: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Essa é a essência do juramento dos homens de coragem. Coragem para morrer e coragem para matar. Que o Senhor nos ajude. Amém.
acho que toda vez que a gente ouve uma palavra dessa, tem que haver uma resposta, né? Não adianta a gente ouvir uma palavra dessa e não dar uma resposta. Então agora é hora da gente orar, fechar os olhos e falar, qual vai ser a minha resposta? O que é que Deus precisa matar em mim? O que é que Deus precisa matar na minha vida? E, aliás, eu não tenho nem que transferir essa responsabilidade para Deus. O que é que eu mesmo tenho que matar em mim? Né? Então, vamos fechar os nossos olhos aí. Senhor, a gente ora, pede para o Senhor falar conosco, o Senhor fala. E aí a gente não dá uma resposta. Estamos aqui de olhos fechados, quebrantados na Tua presença, porque queremos dar uma resposta a essa palavra, Senhor. Eu não conheço o coração dos meus irmãos, eu sei das minhas lutas, das ratazanas que andam no meu corpo, na minha vida, aquilo que eu preciso matar diariamente, Senhor. Me ajuda, Pai. Me ajuda a ser um homem de coragem. Me ajuda os meus irmãos também aqui, Pai. E em especial quero orar pelo Coronel Lucas. Agradecer a Deus porque o Senhor levanta homens assim, mestres, para nos comunicar, ó Deus, com clareza a Tua vontade, Pai. Muito obrigado. Abençoa ele da cabeça aos pés, Senhor. Livra ele de toda a cilada do mal, Senhor. E muito obrigado, Senhor, por esse momento. Em nome de Cristo. Amém.